Estamos ao vivo. Tá ou não tá? Aqui não apareceu ainda. Tá avisando. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Temos uma live Ressoar hoje diferente. Boa noite! Boa noite, Lurdinha. Gente, live sem música é estranho. É estranho. Boa noite, meu amor. Boa noite, Rô. Boa noite, Lurdinha. Sejam muito bem-vindas. Rita, boa noite. Parceira de sempre. Lourdes, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Hoje, diretamente de Itapecerica da Serra, São Paulo, nossa amada Ellen veio me visitar aqui nesse período de recesso. Estamos aqui estudando juntas, aprendendo juntas, né, nos ajudando nos nossos processos, porque quem está no curso do Terapeuta Master, no Roma Sistêmica, sabe que não está fácil, tem coisas que a gente está mexendo muito. Então, sempre é muito gostoso ter alguém para poder compartilhar alguns momentos, né? Boa noite, nossa maravilhosa Mega Master, Gel. Estamos aqui cumprindo o nosso lindo papel que assumimos, que compartilhamos e gostamos e amamos de fazer esse trabalho. Estamos aí. Boa noite, Val. Boa noite, Gel. Boa noite, Val. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Bom gente. ter vocês aqui. Muito bom. É estranho ainda, né? Sem música. Sem música é um pouco estranho. A gente ainda tá se adaptando com a falta da música. Ótima visita. Eu tô adorando, Rita. Muito bem tratada. Gente, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre percepções, né? Fazendo um resgate, assim, voltando um pouquinho do que tudo que nós já falamos, nós trouxemos várias percepções do nosso corpo físico, né? Dos nossos 5 sentidos. Nós falamos da nossa percepção com a nossa comunicação com a espiritualidade. E já trazendo um pouquinho, né, de tudo que a gente vem falando nas últimas lives, que a Giovana vem trazendo pra gente também um pouco dessa consciência, né, dos nossos processos familiares, o quanto que isso interfere na nossa vida, né, quantas nossas percepções interferem nisso. Nós já tivemos um workshop da cura da criança interior, que foi importantíssimo, né, as meninas que estão aqui com a gente, que participaram do processo, sabem da importância desse trabalho, e a gente vem numa jornada de cura, né, jornada da cura do terapeuta, e quem está aqui nos acompanhando sempre no canal aqui do Terapia em Ação, acaba também passando por esse processo de cura, absorvendo desses conteúdos que a gente vem trazendo, né? Então, toda semana estamos por aqui, né, para ajudar também as outras pessoas que não são terapeutas exatamente, mas para estar se olhando, né, se conhecendo, e é isso, nossa busca constante pela cura, né? Então, quando nós nos curamos, a gente consegue trazer aí um mundo melhor, né? Compartilhar com outras pessoas, melhorando o nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, e assim ampliando, né, essa boa energia, né, essa saúde mental e emocional, que é isso que a gente busca, né? Quando eu transformo em mim, eu transformo no todo, né? Então, tudo isso é com muito amor e com muito carinho que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. É com muita alegria. E é com muita alegria também. Com muita alegria também. Estamos aqui devidamente uniformizadas, no Ressoar aqui do nosso projeto. E vamos que tem assunto. Tem assunto pra caramba. Dione chegando, boa noite. Isso aí, meninas. Glauci. E a galera tá entrando. E a galera tá entrando ainda. É que o pessoal foi beber água, né? Acabamos de ter uma aula agora no Roma Sistêmica. E aí foi todo mundo ali, né? Fazer um xixi, beber uma água. Mas a gente tá aqui com muita alegria esperando vocês. Sejam todas muito bem-vindas. É isso aí, meninas. Então hoje, né, o tema da nossa live, percepções infantis no mundo adulto. Então o que nós vamos falar? Dessas nossas percepções, com vários momentos, né, em várias épocas diferentes. E a gente vai perceber, assim, muito do que a gente julgava, assim, isso só acontecia no passado, não, coisas continuam acontecendo no presente, né, de maneiras diferentes, com outras configurações, né, e a gente vai entender, então, por que nós temos ouvido muito falar mais de terapias familiares, terapias de constelação familiar, porque nós entendemos que muitos dos nossos traumas vêm do começo da nossa vida, né, da primeira infância, né, e o quanto que esse núcleo
esse primeiro núcleo interfere em toda a nossa criação, né, na nossa personalidade, na formação do nosso caráter, na formação das nossas crenças, né, e o que isso impacta na nossa vida adulta, né? E aí a gente vai ver também o quanto a nossa percepção adulta, não, o nosso comportamento infantil na fase adulta. Então, vamos fazer esse paralelo e espero que vocês se identifiquem, né? E a gente possa trazer algumas ideias para modificar esse padrão. E a questão também, né? O adultecer das crianças, né? E o adulto infantilizado. Muitas coisas. Boa noite, Soninha! Seja muito bem-vinda, Leonice, Vera. Boa noite. Soninha tirou um tempinho para cuidar da família, para tirar umas férias com a molecada. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. E vamos que vamos. Isso tá mais um videocast. Videocast, boa essa, né? Videocast. Videocast. Tá bem diferente. Então vamos lá, pessoal. Trazendo um pouquinho, né? Falando da... Vocês sabem, eu sempre trago um olhar mais educacional, né? Sempre com essa visão, né? Da criança, né? Desse cuidado com a infância, né? E nos impactos de tudo isso. Toda a nossa percepção do mundo externo, né, a gente começa nessa primeira infância, toda a nossa percepção vem a partir das interações sociais, né, das interações com o nosso meio. O primeiro núcleo familiar, né, o segundo núcleo escola, e assim a gente vai ampliando para as amizades, vida social, e assim por diante. Dentro desse contexto também, né, familiar, nós temos outros contextos que interferem também nessa percepção, né? O contexto social econômico vai acabar interferindo no padrão familiar, né? O padrão socioeconômico. Né? Então, nós temos família de classe média alta, família de classe baixa e assim, né? Com essa diversidade de família. Então, assim, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, nós preferimos trazer um pouco assim dessa... Não exatamente por faixa etária, mas por época, para a gente ficar bem claros para a gente. Nós vamos falar do contexto familiar da época de mais ou menos 60, 70, né? Que são os nossos pais, né? Mais ou menos. Né? A infância desses nossos pais, para a gente poder entender alguns padrões que a gente ainda carrega. Então, vamos lá. Pensando assim, mais ou menos naquela época, né? Então, época de... década mais ou menos 60, 70, né, que eram pais até repressores, porque vinham de uma educação repressora, né? Então, qual que era o modelo, né? O modelo familiar tradicional, né? Papai, mamãe, filhinhos, tinha uma questão da educação das crianças serem totalmente dedicadas pela mãe, né? A mãe que ficava em casa, que era do lar, né? E o pai que saía para trabalhar, o pai que saía para... Era o provedor da casa, né? Eu sou de 72, isso aí. Mas vamos chegar lá, Glaucio. E aí a gente vai trazer um pouco disso. Então, qual que era a visão que se tinha, né? A visão era do homem provedor, né? Na verdade, assim, os meninos eram criados para crescer, trabalhar e constituir família. E as meninas, né? Muitos de vocês vão identificar aí padrões de família. As meninas eram criadas para serem as esposas e as donas de casa. Vamos falar, gente, brinquedo de criança. Boneca. Era o quê? Boneca, e do menino era carrinho. Né? Não tinha muita opção. Então, até assim, a forma de brincavam-se de quê? De casinha. Né? Então, os meninos, no máximo, assim, um polícia e ladrão, só para dar uma disfarçada, jogar bola, né? O futebol era muito valorizado também, tinha esse mundo masculino, mas nesse sentido do esporte. Tanto é que a gente vê assim, a diferença que era a consideração com o esporte anos anteriores do que é hoje. Hoje virou muito mais marketing e comércio, além do esporte, lógico. Então, assim, só para trazer esse contexto, para a gente, né, dar uma relembrada aí, trazer na nossa memória como que eram as famílias, as condições sociais, né? Então, tinha esse padrão. Então, as crianças, querendo ou não, elas cresciam com um respeito pelos seus pais, pelos mais velhos, né? Tinha uma coisa muito de imposição. Acabava que a criança era um mini adulto, né?
Tinha a coisa gostosa da infância, porque as famílias eram maiores, né? Tinha mais irmãos, mas tinha aquela coisa assim do respeito pelo medo. Então, os nossos pais já foram criados com essa visão do respeito pelo medo, né? Então, e isso, quanto que isso vem se arrastando até hoje, né? Em alguns comportamentos aí. Essa repressão, né? A coisa da repressão. Então, esse primeiro grupo, né? Falando assim dessa família tradicional, então, quais eram as percepções que as crianças tinham, né? Desse modelo de família, né? Então, desculpa, gente, os motoqueiros. Então, tinha essa coisa assim da família. A ideia era crescer, casar, ter filhos, constituir família, né? Resumidamente. Alguns com os poder adquisitivo melhor, então tinha os médicos, né, os dentistas, e aí tinha aquela coisa assim da família que o filho do médico iria ser médico, o filho do dentista seria dentista. Então, assim, muitas das crianças, né, dos adolescentes, desses adultos que foram frutos dessa educação repressora, são as pessoas que acabavam sempre fazendo a vontade dos pais. Aí tinha a coisa também dos irmãos, da responsabilidade dos irmãos mais velhos, de ajudar a criar os irmãos mais novos, né? Tinha essa coisa, o peso dessa responsabilidade. E querendo ou não, gente, mesmo já naquela época, já tinha a adultização infantil, por conta dessas responsabilidades, né? Vamos fazendo esse paralelo, se você analisar a história dos nossos pais, muitos deles contam pra gente até, que criavam os irmãos, né? Eu tenho 40, minha mãe tem 60, então ela é dessa infância, dessa adolescência, dessas responsabilidades de criar os irmãos, né? Mas tinha uma coisa que era positiva, o respeito à hierarquia familiar. Tinha o respeito. Embora pelo medo, né? Algumas famílias muito impositivas, tinha essa repressão, mas ainda tinha a questão do respeito. Em questão, né, a sexualidade sempre foi um tabu, né? Então não tinha essa liberdade que a gente vê hoje inexistente, né? Muitos namoros começavam só no pegar da mão e a intimidade só se atingia depois de um casamento. E aí, de repente, né, aquela coisa assim, não existia o prazer feminino, né? Tem esse detalhe também. Tabu. E aí a gente vê que também teve os impactos de alguns abusos, né? Porque o homem era o provedor e a mulher estava ali para atender o seu homem. Então tinha muito disso também. Sobre o trabalho era resumidamente para o sustento da família. Não tinha o que a gente tem hoje da possibilidade de trabalhar com o que a gente gosta. Não tinha muitas opções. Era o que tinha para o momento, né? E porque precisavam se manter uma família. Muitas vezes também precisava de manter a repetição do padrão, né? Exatamente. Esse padrão, tipo, filho de comerciante, né? De médico. Então tinha que manter essa estrutura, custe o que custasse, não, mesmo não agradando muito ali o coraçãozinho, mas... Então, quem se identifica aí mais ou menos nessa faixa etária, né? Vai lembrar aí de como que é e as histórias que a gente ouve. E aí, passando um pouco, né, de algumas décadas pra frente, aí anos 80, né, 90, nós somos de 80, né, gente? Vamos colocar assim, né, as quarentinha. Já começamos a perceber uma mudança econômica no país também, depois também de muita revolução que aconteceu na década de 70, por conta, né, do feminismo. Muitas coisas foram mudando no contexto social como um todo. Consequentemente, impactando as famílias. Então, assim, a gente fala que muitas de nós somos frutos de pais separados, né? Então, nós já vivemos outra realidade. Passamos bem, obrigada. Sobrevivemos, assim como todos vocês estão aí nos assistindo, sobreviventes dessa realidade, né? Então, qual que era o diferencial dessa infância, né? Além da coisa que nós repetimos no sentido de os irmãos cuidarem dos irmãos, que agora, além do pai trabalhar fora, de repente o pai nem estava mais na casa, e a mãe também teve que sair para trabalhar. Ou, às vezes, os filhos tomavam a responsabilidade dos irmãos mais novos para que os pais fossem resolver suas situações pessoais.
né? Também. E aí assumir assim, toda essa posição. Exatamente. Então, muitos filhos mais velhos cuidando dos seus irmãos. Então, para quem está entendendo um pouco do que a gente vem falando, sistemicamente, posições não tão adequadas assim. E aí que a gente começa a perceber também, né, a era dos padrastos, né, a questão dos abusos ficando mais claros. As famílias disfuncionais. As famílias disfuncionais e se desestruturando, né? Então, que a gente fala, é família desestruturada. Começou, então, essa quebra do padrão que existia anteriormente. Então, às vezes, os pais se separavam, o pai constituía outra família, né? E às vezes tinha esse contato, às vezes não, mas sempre vinha a coisa com alguns segredos velados, né? Essa coisa desses abusos da parte, né, de padrastos. A gente fala, gente, porque assim, quem é terapeuta sabe, tá no site terapêutico, a gente recebe muito assistido com essas questões, né? E questões que às vezes a mãe não via porque estava envolvida numa relação, ou, né, porque situações aconteciam em momentos em que não estavam presentes. Já começou a haver essa ausência, né, dos responsáveis, né, a ausência dentro de casa, da mãe que precisava trabalhar, enfim, esse pai que não estava, e de repente vinha uma terceira pessoa. Então, os movimentos em questão dos relacionamentos afetivos começaram a ficar diferentes do que era o padrão do patriarcado, né, daquela coisa tradicional. Então, isso também tiveram alguns impactos aí na nossa infância, né? E o tanto que a gente carrega de crença por conta disso, né? Ainda tinha, nessa época já, né, dessa transição, as crianças sempre sozinhas, então a responsabilidade da educação ficava meio que entre os irmãos mesmo, né? Até o mais velho, né, tinha essa coisa, dessa educação, dessa repressão ainda tinha. E aí esse mais velho tinha que educar os irmãos além de cuidar, né? E aí muitas de nós somos aquelas, né, para quem tem irmãos, eu sou filha única. São as salvadoras da pátria, né? Aquelas assim que a família inteira te procura para resolver o BO da família. Né? Sobra para as irmãs mais velhas. É ou não é, meninas? Pode falar aí com a gente. Vai colocando no chat aí, gente. O tanto de responsabilidade que vocês carregam até hoje, né? Na família, por conta desse padrão da infância, de ser a filha mais, o primogênito, né? Que fala, o primogênito que tinha que cuidar de tudo. E então, assim, essa coisa da gente achar que a gente sempre tem que ajudar todo mundo. Ela, Giovana, que a gente sempre tem que ajudar todo mundo, que é obrigação do mais velho cuidar de pai e mãe, que é obrigação do mais velho ajudar os irmãos mais novos, que é obrigação do mais velho ser o exemplo. E quantas de nós, com essa coisa de ser o exemplo para os outros, nos descaracterizamos? Eu acho que quem está aqui tem um pouquinho, está começando a ter essa expansão de consciência, mas o quantos de amigas nossas que a gente conhece, que as pessoas não sabem nem do que elas gostam, do que é interessante para elas, porque tinha esse peso, né? Eu tinha que agradar os meus pais para ser amada, eu tinha que manter aquela família, né, unida. E quanto dessas dores, dessas infâncias, dessa adultização infantil, e quantos traumas a gente carrega até hoje. Desses pesos, né? Tipo, você não pode ser, sei lá, professora. Você tem que ser médica porque seu pai é médico. Você não pode ser modelo. Modelo, então, era, né, as meninas, quem tem modelo na família sabe, tinha essa coisa assim da modelo só conseguia sucesso porque tinha a questão do abuso dos empresários e tudo mais. Então, era mal visto, né? Era muito mal visto. Era muito mal visto. Eram muito mal vistas. Atrizes, né? Então, muitas atrizes também relatam essa questão. Música, né? Artes em geral. Eu acredito que artes em geral sofreram muito dessa retaliação aí. Retaliação, de ser quem é. De ser quem é, de não poder manifestar a essência. Exatamente. E aí, assim, o que a gente percebe também, trazendo um pouquinho pro meu mundo educacional, a gente, na década de 80, 90, começou a questão dos ensino técnico, né?
Então, a valorização do estudo estava sempre ligada ao trabalho. Em décadas anteriores, as pessoas deixavam de estudar para trabalhar. Então, olha quanta coisa as pessoas deixavam de fazer para assumir responsabilidades que não eram delas. Pessoas, tipo, com 13, 14 anos, eu estou sendo muito, né, generosa, né? Porque algumas famílias, as crianças começavam a trabalhar. Com 10 anos, 11 anos. Com 10 anos. Até que em 1990 a gente teve a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí quebrou-se a coisa do trabalho infantil. Né? Então, foi uma tentativa aí, né, do país de parar essa exploração. Né? Porque além da questão da responsabilidade familiar, essas crianças estavam no mercado de trabalho, né? No comércio, enfim. Então, assim, na verdade, a infância sempre foi uma coisa que às vezes muito negligenciada, né? No contexto geral, assim, falando. Embora, sim, a gente tenha a nossa lembrança de brincadeiras, né? De viver momentos da infância, mas muitos contextos sociais tinham esse padrão de adultecer a criança. As próprias mídias, né, que começavam a introduzir, né, brincadeiras que não eram brincadeiras, joguinhos de escritório, daquela coisa para forçar, né? Na verdade, assim, é um treinamento para o mercado de trabalho. Exatamente. Primeiro trabalhava e aí se desse estudava, né? Aí assim, olha o comentário da Simônia. Hoje eu olho o quanto isso nos fez sermos certinha e buscar a perfeição. A boazinha, sim, porque você tinha que ser a boazinha para agradar seu pai e sua mãe. Para pertencer. Para pertencer, né? Para cuidar dos seus irmãos. E além dessa coisa que você acabou de falar, Ellen, Fala de novo. Da questão de introduzir brincadeiras adultas já, né? Exatamente. Olha o quanto da profissionalização para introduzir mesmo, né? Isso era sério, né? Tinha que ser sério. Criança boa era criança comportada. Criança que tinha nota boa, porque tinha esse vínculo com o mercado de trabalho. E aí, quantas pessoas passam a vida inteira trabalhando, juntando dinheiro, não sendo felizes, né? E aquela coisa do acúmulo, do fazer, né? Do trabalhar para ter, né? Então, temos aí esse padrão. Exatamente. A gente precisa trazer para a gente ter a noção do que a gente está vivenciando hoje enquanto terapeuta e muito do que a gente está vivendo, né? Dessas novas terapias chegando. Porque são esses contextos familiares, no que a gente não está para julgamento, mas para entendimento. Né? Tanto de nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto a nossa infância, em compreender a infância dos nossos pais, né? Dos nossos avós, e o que a gente pode fazer hoje de diferente para os nossos descendentes, né? Como que a gente pode... Nós estamos muito longe ainda de equilibrar isso, né? Muito longe. Eu vejo isso na escola, é muito difícil. Mas eu acho que já é um fio da meada para a gente começar a compreender os nossos traumas, os traumas dos nossos pais, né? Que na verdade isso vai fazendo todo é um ciclo, né, que vai se repetindo, apesar que agora nos últimos tempos a gente vai ter aí, depois a gente vai falar sobre a outra ponta, a outra ponta, né, que essa parte mais modernizada, mas que também se repete, só num formato mais diferente, né, então, mas é daí que começa, né, o que é esses traumas, né, um estresse muito profundo que eu não consegui processar, então... E muitos dos nossos bloqueios até hoje vêm desses padrões repetitivos. Aí, veja só, né? A nossa adolescência, vamos falar aqui, né, da nossa geração, hoje a gente tá assim, né, gente? Parceria é parceria, não tem jeito. Aí, falando da nossa adolescência, veja bem, a parte da sexualidade era uma coisa que ela é muito determinante na vida do ser humano, no desenvolvimento humano mesmo. Porque, assim, a descoberta da sexualidade é a transição, né? Da saída desse mundo infantil para esse mundo adulto. Não sei se vocês vão lembrar, as meninas que estão aqui, né? Mais ou menos da nossa idade. Tinha-se a festa de debutante, né? A menina de 15 anos. Que, na verdade, assim, a simbologia, gente, é tipo assim, agora ela tá pronta para constituir a família dela. Mais ou menos isso.
né? Aquelas festas eram maravilhosas, festa de 15 anos, juntava aquele monte de jovens, né? Aquelas famílias. Era um 15 evento, rapazes que vinham dançar com a debutante para escolher qual que era. então, Estava ali à mercê, né? Era como se tivesse, estou mostrando o meu produto, o meu produto. né? E vocês escolhem, rapazes. E aí a moça ia linda, maravilhosa, ali dançando. Mas olha quanta coisa tinha por trás dessa informação, né? Então, Né? tipo assim, agora ela fez 15 anos, ela está... E, gente, assim, esse período, o pessoal da década de 80, 90, começou a preocupação com a gravidez na adolescência. Gente, gravidez na adolescência acontece desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, a gravidez na adolescência acontece. Mas, por conta de algumas legislações, até por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente também, de 1990, isso começou a ter um olhar diferenciado, né? Mas, assim, pensando na questão da sexualidade, era a época mais da experimentação. Então, a nossa adolescência da década de 90, então começou a ter a coisa do despertar dessa sexualidade e vivenciar, né? Ter experiências. Até porque esse primeiro momento da vida, né, da criança, eles estão ali no invólucro da mãe, né? Então, eles estão ali muito vivendo aquele campo da mãe. Quando você consegue fazer essa ruptura, é quando você começa a adentrar, né? Startado por o desenvolvimento dessa sexualidade. Então, aí é aquele momento, tipo, agora eu tô indo, né? E eu tô indo o quê? Agora eu estou indo na energia do pai, né? Porque tem essa coisa do arquétipo de mãe e do arquétipo de pai. Então, é como eu deixo aquela coisa de depender daquele invólucro feminino, e aí eu passo a pertencer, né? Ou a seguir, ir pro mundo, tomar a vida, né? E aí eu pego essa força do pai para dar esse empurrão, né? Então, é esse momento que é bem determinado entre essa primeira infância, né? Yeah. E essa parte aí do começo da vida adulta. Da adolescência. Começo da vida adulta. Né? Que a gente, na verdade, assim, esse período de adolescência, e se a gente for analisar, hoje até se falam que a adolescência vai até os 28 anos. Para vocês verem assim, essa geração dos nossos pais não tinha adolescência. Eles eram crianças até uma determinada e já idade, caíram no mundo. já caíram no mundo para trabalhar, e aí, tipo, com 17, 18 já estavam constituindo família. Então, assim, não tinha esse período de adolescência. Esse período surgiu muito depois da legislação mesmo. Oi, Marcinha. Então, começaram a olhar e, tipo, a ideia seria, né, esse cuidado quando saiu o ECA, o primeiro ECA, gente, Estatuto da Criança e do Adolescente. Era olhar para essas pessoas, né, com essas crianças e ter um pouco mais de cuidado. Seria uma ideia de preservar a infância. Tanto é que foi a partir dessa década de 90 que a gente também teve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a renovação dela. Então, muitos conceitos educacionais também foram mudando. Porque, assim, essa molecada da nossa geração, 80, por aí, que as mães saíam para trabalhar também, então a própria educação da criança começou a ficar para a escola. Né? Então, as crianças, além da percepção familiar, agora tinham um novo mundo. E foi quando surgiram as creches, né? Nessa época de 80. Começaram né? A criança ficar mais tempo na escola. É como se tivesse terceirizando, né? Os pais agora saem para trabalhar e delegam a responsabilidade da educação para a escola, né? Então, eles ficam com todo esse peso aí para destrinchar, né? Você vai dar história. Vai dar história. Quer dar história. E aí é isso, gente. Aí, assim, que a gente percebe, né? Até aí, né? nessa faixa etária. Quais eram as frases, né? Quais eram as percepções que a gente carrega até hoje, né? Então, tipo assim, tudo é muito difícil, né? Isso a gente está falando das percepções que a gente tinha, né? Que nós captamos enquanto criança e que a gente ainda carrega. Tudo é difícil. Tudo é conquistado com muito sacrifício, né? Porque os pais tinham que sair para trabalhar, a criança tinha que ficar sozinha em casa, né? Que eu preciso cuidar, eu tenho que ser a cuidadora, né? Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, dos meus pais, não sei o quê. E quantas vezes você carrega o peso seu, do seu irmão, da sua cunhada, da família toda, família inteira, né? Tem a coisa do tenho que agradar, que a Simone já tinha colocado lá, né? Que eu tenho que agradar, a síndrome da boazinha, né? Então eu tinha que ser boazinha
cuidar de todo mundo, para ser amada, né? Tem que ser assim, eu tenho que ser assim. Então foi o começo da negação do nosso eu, né? Eu acho que não foi o começo, eu acho que foi a intensificação, né, da negação desse nosso eu. E quantas de nós aprendemos a nos negar? Né? Quantas de nós temos essa dificuldade, e falando do amor próprio, né? Quantas de nós temos essa dificuldade de nos olhar, de nos amar, de nos compreender, né? Saber das nossas necessidades e atender às nossas necessidades. A gente ainda tem a coisa assim, atendo a minha necessidade ou atendo a do outro. Né? Hoje aqui, depois, no meio da aula aqui do Roma Sistêmica, nós tivemos uns cair de fichas aqui também, um caminhão de ficha caindo. Né? Quantas de nós, né? Não, eu paro tudo para atender o meu cliente. E, gente, eu falo também porque eu falo isso na escola também, né? Tipo assim, eu posso estar almoçando, chegar um pai de aluno, eu vou parar para atender. Mas isso é uma forma de você sempre priorizar o outro. Né? Hoje um pouco a gente começa a cair um pouco mais de ficha, a gente começa a olhar isso diferente. Obrigada, Gel, porque, né, tudo isso é muito importante para a vida. Aquelas fichas que precisam cair de várias formas no mesmo lugar. No mesmo lugar, para poder entender. Senão não vai. Então, por que eu paro tudo para atender outra pessoa? Né? Então, essa coisa assim, a gente acaba tendo dificuldade de olhar para nossas necessidades. Né, por conta de carregar tantas responsabilidades que não eram nossas, né? Então as nossas a gente acaba querendo delegar para os outros. Ou negligenciar, né? Ou negligenciar. Eu digo aquele nãozinho para mim, um sim para fora, e o outro sim para fora, e o outro sim para fora, e o negócio vai virando uma bola de neve. Bem por aí. Tenso. E aí algumas frases que nós ouvimos, né? Tipo, você me envergonha, né? Então, você não pode ser assim, você tem que ser... Seja igual ao seu irmão. Comparações entre irmãos, gente. Eu nunca passei isso porque eu sou filha única, então... Mas eu via muito meus primos sofrerem nessa coisa de comparar. Mas você nunca foi comparada com nenhuma prima, nem nada, não? Não. Eu já fui. Né? Você tem que ser igual a sua prima. Você tinha que fazer... muito. Comparações também não são legais. Muito. Então, as mamães também que nos acompanham já começam a prestar atenção nesse detalhe. Tipo, comparar a criança não é igual. Gente, filhos não são... Os dedos da mão não são igual. Não são iguais, desculpa. Não são iguais. Então, filhos também não serão iguais. Mesmo com a mesma criação, né? E isso, às vezes, os pais têm dificuldade de entender. Porque o fulano é assim. E, geralmente, é o mais velho que é o melhor da coisa, tá? Normalmente. É o mais inteligente, é o mais esperto, mais... Não sei se é porque a cobrança é diferente, né? Mas realmente tem essa diferença. Geralmente, eles são mais articulados, né? E os mais novos? Os mais novos, geralmente, são os mais aparicados, ou é o ladeira abaixo mesmo, porque, tipo, É o mimado, né? O mimado. Que era assim que era tratado, né? O mais mimado é o meu irmão mais novo. E o do meio? O do meio ficava lá observando, né? Tipo, o do meio nem era visto. Ou ele era observador, quietinho, ou ele era da pá virada. Ou se rebelde, vira uma rebeldia. E aí, assim, quem tem família grande sabe do que eu tô falando. E aí, exatamente, né? Eu sou filha única, eu não tive não tenho esse comparativo. E também tem essa coisa assim, a filha única, tudo era para ela. Então, lidar com o egoísmo é um desafio também, tá, gente? Eu tô aprendendo também. E tem os rótulos também, né? Que às vezes tem que carregar. Então, essas percepções também do filho único de ser o dono do pedaço. Falando de percepção infantil, eu tô confessando aqui, confissões da Sherlocka para vocês. O filho único, qual que é a percepção do filho único? Tudo é meu. O universo é meu. O universo é meu. Eu posso tudo. Não posso tudo não, né? Como eu já vim de uma outra geração e que teve a coisa não da repressão, né? Mas a da responsabilidade, né? Meus pais separaram, eu tinha 10 anos de idade, então eu tinha que cuidar da casa sozinha. Gente, ficar em casa sozinha, pra mim, era a coisa mais maravilhosa do planeta. Eu que tinha que limpar a casa, olha, eu tinha que... Gente, caiu uma ficha aqui agora. Eu que tinha que limpar a casa, eu que fazia tudo, eu fazia comida. Quando eu aprendi a fazer comida, era coisa. Muitos acidentes domésticos aconteciam nessas épocas. Por quê? Porque a gente também tinha que cozinhar em casa, né? Então, assim, sem julgamentos também para as mamães que nos assistem. Porque né? muitas vezes elas não tinham outra opção. Não tinha outra opção, né? Não tinha... outra possibilidade. A possibilidade era essa. E aí, passando disso tudo, aí vem a geração 90, 2000, que aí começa um outro movimento social, né? A coisa estava mais livre, né? As pessoas
até então, essa coisa da liberação dessa sexualidade um tanto banalizada. Então, o modelo de relacionamento, as percepções de relacionamento que as crianças têm é completamente conflituoso, confuso. Já estou trazendo já próximo já da nossa realidade agora, 2010 para frente. Então, fazendo esse panorama agora. Na virada do século, tudo muda, né? Ampliação do ensino, né? A expansão, a facilidade de conhecimento, tecnologia. Então, outro contexto, né? Então, até os anos 2000 por aí, a gente ainda tinha famílias um pouco melhor estruturadas. 2000 foi quando eu comecei a minha carreira no magistério. Então, a gente ainda tinha, né, algumas famílias estruturadas, embora tivesse essas nuances de separações, né? Que aí as pessoas vão se liberando aí para a vida e a gente começa a ter outros padrões de comportamento. Agora, trazendo mais próximo da nossa realidade também, né? Agora, 2010 para frente, nós começamos agora a lidar com os pais que são filhos, os filhos que não sabem se a avó é a mãe ou se a avó é a avó, os pais que não sabem se é pai ou se ainda é filho, o neto que está perdido no meio da coisa, que não sabe se recorre à figura materna, enfim. Vamos trazer agora a percepção da nossa família atual. A gente fala assim, famílias. Antigamente as pessoas se relacionavam, casavam e tinham seus filhos, frutos do amor. Hoje as pessoas se encontram, os adolescentes, né? Vamos falar desses adolescentes, que hoje vamos esticar essa adolescência até os 25, 28, que é o que estão se falando. As pessoas se encontram, se relacionam, tá tudo beleza. Se experimentam. E depois vai ver o que vai dar. Aí vai ver o que vai dar, e aí nascem os filhos do acaso. Né? Do acaso a gente sabe que nem tanto, né? Para quem acredita numa espiritualidade, não é tão acaso assim. Mas, realmente, assim, é outra configuração. Né? E quais as percepções que essas crianças de hoje estão tendo e que esses pais constituem novas famílias sem ter uma estrutura, sem ter uma base emocional, sem ter referências, muito sem referências, né? Eu falo porque, assim, eu fui mãe adolescente, né? Então, ainda fiquei bastante tempo com o pai do meu filho e muitas das minhas amigas da época também, né? E aí depois tudo muda, as pessoas se separam, né? A mulher principalmente começa, além da questão de trabalhar fora, a estudar bastante, né? O mundo vai ficando cada vez mais feminino, né? E com essa liberdade, né? E aí a gente confunde a coisa um pouco da liberdade com a libertinagem. Na educação, nós temos um autor muito importante na pedagogia, que ele traz a teoria da curvatura da vara. É até engraçado o nome, Saviani. O que é essa curvatura da vara? Assim, nós saímos de um extremo de uma educação repressora. Né? Vamos falar aí dos nossos pais, dos nossos avós. Saímos do extremo de uma educação repressora. Agora, a gente está indo para um outro extremo dessa liberdade excessiva. Então, até, sabe assim, já pegaram varinha de bambu? Pega a varinha de bambu e faz isso. Você vai puxar ela para um tanto, você solta, ela vai ficar nesse vai e nesse vem até equilibrar. E isso, gente, a teoria da curvatura da vara serve para tudo. Né? Quando você sai de um extremo, tá ruim. Quando você vai para o outro, fica ruim. Então, até equilibrar, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Há alguns tempos desses, eu fiz uma reunião de pais e eu perguntei para os pais dos meus alunos assim, qual a visão que eles têm da criança? E aí hoje eu olho para os meus alunos, gente, eu fui diretora nessa escola em 2010. Eu voltei agora em 2018. As crianças que foram alunas minhas lá em 2010, hoje são pais dos alunos que estão aqui. Então, assim, percebe? Pais muito novos. Famílias muito novas, muito jovens. Né? Então, são pais que ainda são filhos, né? Tipo, são filhos. Então, assim... Ou filhos que ainda são pais. E aí, assim... A gente vê a questão da falta da referência, né? E aí a gente falando dessa percepção infantil, não tem uma hierarquia de família, né? Não sabe, não tá claro, né? Eu tive situações na escola, agora um pouco antes do recesso,
do professor cobrar a agenda da criança para a mãe, né? Olha, mamãe, cadê a agenda do fulaninho? Uai, é ela que tinha que colocar na mochila. Oi? Ela tem 3 anos de idade, tipo, ela tem que ser responsável de colocar a agendinha dela na mochila? Então, assim, as mães estão não perdendo a coisa assim, quem é a responsável por quem? A criança acaba sendo responsável pela mãe. Por ela mesma. Por ela e pela responsabilidade da mãe. Da mãe, tudo. Então, assim, muitas coisas acontecem, né, na atualidade e que é um pouco fruto dessa coisa que aconteceu, assim, nesses anos 90 para frente, 2010 para frente, de muita liberdade, né, as pessoas se perderem, excesso de informação e esse contexto familiar que, assim, é a avó que trabalha para sustentar a filha com o neto. Eles não sabem quem representa qual papel dentro daquele sistema. Quem que é pai, quem que é mãe, se é a avó que é a mãe, se é o avô que é o pai. Aí tem o padrasto que, né, vem e não é pai, mas... Ainda tem mãe que fala que é o tio. É o tio, enfim, essa loucura toda, né, traz toda uma manipulação emocional que vai acarretando diversos problemas para essas crianças, né? Então a gente tem essas pessoas que na ausência do pai, na ausência da mãe, essa criança eleger uma pessoa para representar essa figura paterna, essa figura materna, tá tudo bem, a gente compreende isso, esse arquétipo de pai, esse arquétipo de mãe. Então, assim, você compreender que existe essa necessidade da representação desse arquétipo, dessa figura, dessa energia, mas o que acontece é que muitas dessas famílias disfuncionais que estão sendo constituídas neste momento, elas estão trazendo danos, né? Danos na formação da personalidade da criança. Exatamente. E essa invisibilidade para essas crianças, e assim, é como se elas ficassem ao acaso mesmo, porque no final, quando precisa responsabilizar alguém, quem que é? A culpa é da fulaninha de 3 anos que não botou a agenda na mochila. Na mochila. Então, assim, presta atenção. E aí, quem que é o responsável, né? Onde que essas crianças vão sentir acolhidas, representadas, amparadas? Onde? Né? Onde que elas vão encontrar todo esse amparo, esse núcleo, né? Essa coisa. Esse sistema não funciona, ele é doente, né? Ele tá adoentado. Então, assim, muitas vezes também tem uma outra questão que pesa bastante, esses pais que estão infantilizados, que entram para na iminência, né? No desejo de poder constituir uma nova família, pegam esses primeiros filhos, carregam para avós, ou para os avós, ou para esse novo relacionamento, mas eles ficam ali de coadjuvantes. Então, eles não têm um espaço ali naquela família, porque na carência afetiva desses adultos, né, de se preencherem, de se completarem, construir essa nova família, que também estão sendo feitas cada vez, né, de forma mais aleatória. Vamos lá ver, vai que dá certo, né? Vai que dá. Vai que dá. Então, essas crianças, elas que vieram primeiro, não existe um respeito dessa hierarquia, né? Essa hierarquia, porque quem chega primeiro tem que ser respeitado. Então, assim, se eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, e eu caso novamente, quem veio primeiro? E aí, né? Fica tudo lá. Aí eu tenho que botar sempre no meu sistema o quê? O meu filho, depois o meu futuro marido, e assim sucessivamente. Então, existe um sistema, existe uma hierarquia. É necessário que se faça isso para que isso funcione, né? Isso tenha uma representação funcional ali dentro. Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, não compreendem isso, né? Que quando eu tiro uma peça do lugar, eu desestruturo todo aquele sistema, né? Às vezes eu tenho ali uma família, onde a criança tem um pai vivo, mas eu anulo aquele pai e eu boto a responsabilidade num avô, ou igual você disse, num tio, em outra pessoa. Uma outra pessoa.
né? A gente tem famílias, e ainda temos as famílias diversas, né? Com 2 mães, ou com 2 pais, ou com o pai e o avô, né? Eu tenho famílias que, tipo, não tem mãe. E aí, para a escola também fica cada vez mais desafiador trabalhar com essas famílias. Eu tô tentando implantar uma nova consciência, mas assim, eu sou uma andorinha ainda, né? Sozinha. Mas venho trazendo um novo olhar para essas famílias. Então, assim, a gente tem data comemorativa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Aí, Dia das Mães, aí tem criança que tem que fazer 2, 3 presentes, porque tem a mãe, tem a avó e tem a tia que é quem cuida, entendeu? Daí tem o Dia dos Pais, então, tipo assim, eu vou dar pro meu pai, pro meu avô, pro meu padrasto, né? E aí, assim, eu gosto muito, né? Em 2019, antes da pandemia, eu fiz um evento, 2018, um evento de conexão família. Então, foi um evento em setembro, que aí a gente não fez nada Dia das Mães, nada Dia dos Pais. Em setembro, nós fizemos a festa da família. E aí, você traz a sua família do jeito que ela é, né? Porque, assim, o que a gente vem aprendendo também com o Hellinger, né? Tem coisas que não tem como mudar. É a família que você tem, do jeito que ela é, e lide com isso. Resumidamente, é isso. Lide com isso, né? Agora, o que a gente vem trabalhando e tá tentando trazer uma nova consciência é o que a gente faz com essas percepções? De que forma que a gente vai atuar na sociedade ou enquanto pessoa, indivíduo, com essas constituições? Né? Como que nós nos constituímos mediante todas essas percepções da criança, desse mundo adulto? E aí o que a gente está vendo é agora a infantilização desse adulto. Né? Como assim, esse adulto, né, com 15, 16 anos, que já é mãe de uma criança de 4, a gente vê muita disputa, né? Assim, bonitinho, gente, é fofo. Loja de roupa é a coisa mais fofa do planeta. Inventaram a moda de colocar a criancinha com a mesma roupa da mãe. Exato. É lindo. Mas vai ver o estilo de roupa. Aí a gente vê a questão da adultização infantil, hoje na atualidade, muito voltada a questões da sensualidade. Então a criança está aprendendo esse movimento sexual muito cedo. A gente vê as danças, né, as músicas. A mídia sempre interferiu, gente, na família desde sempre. Isso não é segredo para ninguém. As músicas também. E o quanto que é difícil, porque assim, mães cada vez mais jovens, o que a molecada quer? Curtir a vida. E aí assim, eu tô curtindo a vida até meia-noite, 1h da manhã, na rua com meu filho de 4 anos de idade, no mesmo padrão. Entendeu? E aí chega lá pra mim, lá na escola, e a gente tem que lidar com essas situações. E aí a gente pega cada fala, né? Aí a gente pega as percepções infantis na atualidade. Eu tenho uma mãe, e eu tenho um pai que eu quase nunca vejo, eu tenho uma mãe que namora, e tipo assim, hoje tava fulaninho lá em casa, ou da outra semana, nossa, minha mãe já tá com outro namorado. Ou na outra semana ainda, minha mãe tá com uma namorada. E assim, não que as pessoas não possam viver a sua sexualidade, gente. Mas o cuidado com a percepção da nossa criança é primordial, né? Traumas, a gente vê que a gente carrega, isso é fato, né? São, sim, constituídos nessa nossa primeira infância. Todo mundo que tá aqui sabe disso, né? Muitos dos nossos traumas constituído na nossa infância, sim, na construção da nossa personalidade. E todo comportamento adulto interfere. Agora, o comportamento de um adulto, um comportamento infantil, né, vai impactar também nessa criança, que ela não vai ter uma referência. Né? A gente vê criança disputando a atenção do pai com a mãe. Aí a mãe fica com ciúme do jeito que o pai trata a filha. Né? Então, a gente até viu algumas falas assim, né, o quanto que o jeito que o pai trata a filha e o tanto a interferência da mãe nesse processo. Né? A gente trazia antes, trazendo para Freud, lá tinha na época do complexo de Édipo, era a criança que disputava a atenção, né, do pai ou da mãe. A gente está vendo hoje o contrário. Né? O adulto disputando a atenção do filho com o marido, com a esposa. Então, tá muito diferente, né? Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, mães, né, mães que se vestem, né, as mães hoje em dia estão cada vez mais bonitas, né, estão cada vez mais bonitas, cada vez mais bonitas, cada vez mais jovens, enfim. E aí tem a filha que muitas vezes se parecem irmãs.
e se tratam como irmãs. Então, esse sistema, ele não é um sistema saudável. Não que você não possa, né, Ter uma boa ter relação. uma boa relação com o seu filho, mas essa hierarquia, ela é importantíssima para que esse sistema funcione, que essa roda gire. Então, assim, quando eu pego uma mãe, que muitas vezes, né, amiga da filha. é solteira, enfim, nada, mas que desqualifique, mas assim, pega essa mãe que se veste, que é linda, maravilhosa, muitas vezes elas parecem muito irmãs, e daí a pouco eu pego a filha que ainda é adolescente, com 13 anos, 12 anos, já tá um moção, mulherão, bota as duas juntas, você não fala quem que é mãe, quem que é filho. E nem a relação conversa, dança igual, vai pra balada igual, faz tudo igual, né? Tudo assim, uma conversa. Então, assim, a coisa do perder os pais em vida. São órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Cadê a autoridade? Né? A questão da autoridade dos pais vem se perdendo cada vez mais. Leu no comentário da Simônia. Faz tempo que as crianças bugam na hora de desenhar a árvore genealógica. Tipo, como representar o irmão do meu irmão, que não é meu... E, Simone, eu vejo isso todo santo dia. E às vezes você fala assim, a gente já pergunta assim, quem mora na sua casa? Já para poder entender qual é o grau da coisa. Né? Quem mora na sua casa? Quem é a sua família? Porque hoje você pede pra criança desenhar a família... Tem tio, tem amiga. Tem tudo. Né? Mas, assim, avó. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque as figuras de autoridade, que era quem deveria passar esse conceito dessa hierarquia, está totalmente perdido. Está totalmente perdido. Fragilizado, infantilizado, né? Todo esses adultos carentes e vulneráveis a essa situação. E ficam aí competindo. E aí, assim, essa questão dessa carência afetiva, né? Justamente por essa carência, né? Por talvez também não ter sido visto na infância, vive buscando relacionamentos afetivos, né? Que a Ellen já falou dessa questão de construir outra família para tentar resolver as suas questões. Tem muitas mães também que acabam, não, eu vou ter o meu filho, tipo, vou ter um filho de qualquer forma, e deposita toda a sua carência naquela criança. Né? Então traz um peso para a criança. Tem algumas falas que eu até tenho amigas que eu falo, gente, presta atenção que vocês andam falando para a criança. Eu vou sair com fulaninho, meu prejuízo. Gente, a criança ela já cresce se achando um peso para a família. Sim, aí entra nessas percepções distorcidas, né? Que são, se desenvolve crianças rebeldes, né? Que convivem, que não conseguem lidar com autoridade, né? Não importa qual grau, qual nível, nem lei, nem nada, não funciona. Eles são rebeldes e pronto. Não tem lei, né? Não tem, né? Qualquer tipo de autoridade eles se opõem, né? É o opositor, né? E aí tem sentimento de culpa, né? Uma outra característica distorcida, né? Sentimento de culpa, que é por serem constantemente culpadas pelos problemas que os adultos, né? E desenvolvem fortes sentimentos de culpa, muitas vezes se tornam vítimas de outros relacionamentos. Porque eles acabam ficando vulneráveis, né? Porque se sentem culpados, eles se colocam, né? Se portam a outros relacionamentos onde eles viram vítimas, né? Dessas pessoas, muitas vezes com abuso, né? E abuso não é só abuso sexual, a gente está falando de é uma frequência, né? Para quem todo tipo de abuso. Então, eu me sinto tão culpado, né? Eu fico aqui no meu canto, e eu vou ser bonzinho, e eu vou ser bonitinho, e eu vou deixando as pessoas ir montando em mim, fazendo. Então, chega um momento em que, de fato, o abuso, ele já não tem mais como se esconder. Aí a gente tem outra característica de criança com falta de infância, que geralmente busca refúgio em outros locais e perdem o vínculo familiar, que geralmente perde a infância, bota a infância de lado, né? São essas crianças que vai buscar fora, né? Tipo, amizades, ou começam a trabalhar cedo também, porque tem que se virar, arcar
né, com a situação, mas eu não quero pertencer mais. Aquela molecadinha que você vê vendendo bala no farol? É. Algumas são abuso do trabalho infantil mesmo. Isso. Outras é uma forma de fugir daquele núcleo familiar e tentar se virar de uma outra forma. Então, assim, é a forma de lidar com a desestruturação. Né? A forma como algumas crianças conseguem desenvolver uma inteligência emocional nesse sentido de buscar sair daquele núcleo. Ou sai e se envolve com coisas não tão legais, ou desenvolve uma resiliência que, de fato, possibilita ele criar uma nova realidade em cima daquilo. Então, essa é a criança com falta de infância. E a gente tem também a criança com introvertida, né? Que são as crianças que sofrem falta de afeto e se tornam inseguras, quietas, tímidas, e além disso elas escondem também as suas emoções e sentimentos. Então essas são bem preocupantes. E aí assim, cada vez mais cedo, gente, eu tenho visto isso na escola, né? Crianças já com 3 anos com uma agressividade muito excessiva, outras com uma timidez profunda. Então, a gente tem que permear sempre para estar vendo o que está acontecendo. Qual é a percepção que essa criança está tendo do mundo adulto em que ela convive, né? E de que forma que a gente pode transformar isso. Por isso que eu ainda, né, insisto na educação infantil, porque eu acho que assim, o papel hoje da educação infantil, da escola de educação infantil, não é só tratar com as crianças. A gente precisa ajudar essas famílias a se desenvolverem. Porque todos esses impactos dessa ausência, né, dessa percepção assim, de que eu não sou ninguém, eu não sou visto, eu não sou olhado. Então, às vezes, esse excesso de agressividade de uma criança de 3 anos é porque ela não está sendo vista de forma amorosa. Então, vai ser na porrada. Então, ela fazendo isso na porrada na escola, ela vai ser chamada a atenção. Sendo chamada a atenção, a escola tem que chamar os pais para a escola. Então, assim, ela vai ser vista. De alguma forma. De alguma forma. Né? Então, a gente percebe, assim, muitos padrões de comportamento que vêm desses traumas. E aí que também a gente percebe, olhando agora, né? Fazendo esse panorama que nós fizemos hoje, de quantos modelos de educação nós tivemos nessa nossa trajetória de vida, quantas percepções, né, a criança tem desse mundo adulto e de que forma que isso vai impactar na vida dela. E essas crianças, quais serão os adultos daqui 10, 20 anos? Né? Essas pessoas com muita dificuldade de se expressar, muita dificuldade de se colocar no mundo, muita dificuldade de fazer escolhas, porque, tipo assim, são tantas as opções que eu não sei o que escolher. Né? Resumidamente é isso. Então, essa percepção infantil do mundo adulto hoje está muito vinculada a essa falta de olhar para essa criança. E, da mesma forma, essa infantilização do adulto. Né, esse adulto de hoje, dessa década, desse momento atual, o adulto que a gente está falando aqui, né, na faixa dos seus 20 anos, 25, até 30 mais ou menos, que assim, deposita toda a sua carência nessa criança, ou muito pelo contrário, fica numa busca incessante de se relacionar para poder lidar com as próprias frustrações infantis. Competição. E competem até com a própria criança. Né? Então, que a gente consiga levar uma consciência sobre a importância do papel de cada um dentro do núcleo familiar, né, com seu filho, com seu neto. Se você é avó, então coloque-se no lugar de avó, né, oriente a sua filha de que ela tem que ser a mãe do filho dela. Muitas vezes eu pego em reunião de pais e falo, avó, cadê a mãe? A mãe não sei, só trabalha, né? Ok, a gente entende o processo do só trabalhar. Mas quando eu chamo essa mãe, eu falo, a responsabilidade de mãe, de educação, é sua. Né? Não terceirize a educação do seu filho. E aí a gente vem trazendo essas informações da importância dessa figura materna, da importância dessa figura paterna para esse ser que está no mundo, né? E nós, como educadores da escola, né, a parte de fora, a gente está para auxiliar, não para tomar o papel da família, né? Escola e família têm que andar junto, para a gente poder fazer um bom trabalho aí, para que essas crianças se desenvolvam e se tornem adultos saudáveis, né? Mas o nosso trabalho tem sido cada vez mais árduo nesse sentido, mais desafiador. E a nossa intenção é sempre trazer essa consciência, né, para que a gente consiga uma geração mais saudável daqui para frente. Então, essa foi a nossa contribuição de hoje. Não sei como é que nós estamos de tempo. Já estamos no tempo. Nossa, tempo. Tempo. Acabou a bateria, não sei o tempo, não. Mas é isso, fiquem bem, fiquem com Deus.
reflitam, né? E cuidem dessas crianças. Reflitam também se por acaso vocês não são desses adultos, né? Porque nós estamos, né, nos curando desse processo todo, né? Eu e Shirley estamos aqui representando essa parte que tem buscado, né, incessantemente esse autoconhecimento, se encontrar, se curar. Então, assim, é possível, mas não abandonem essas crianças e não se abandonem também nesse processo, porque tudo começa nos pais, né? As crianças são só um reflexo. E é isso, gente. Boa noite a todas vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem temos mais. Amanhã, 6h59, Devocional com a Giovana Martins, aqui no Terapia em Ação. E vocês possam também, quem nos assiste, possam se curar também dentro desses processos, com muita reflexão, né? Com muita informação que a gente traz também. E estaremos por aí, tá bom? Terça-feira que vem, Giovana Martins dominando a live da noite. Na próxima quinta estaremos de volta com a Soninha. Tá bom? Gente... e o Devocional 659 é para qualquer um. Pra tá? todo mundo. Chama a família. Dentro do Terapia em Ação, bota aviãozinho, envia, porque tem muita coisa, muita cura. Enfim, tem muito tratamento. Não perca. Beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ai, eu não devia ter lido.